Luz e paz, meus queridos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou se para você já é madrugada, uma boa madrugada. Com esse vídeo, eu inicio um propósito que é o de narrar os mitos que dão significado aos símbolos contidos nas cartas do tarô mitológico, da mitologia grega. E qual seria a relevância desse propósito? Ora, as cartas do tarô estão repletas de símbolos, e os símbolos se explicam com os mitos. Conhecendo os símbolos, você consegue utilizar aquele poder que o símbolo guarda em máxima potência. Sim, os símbolos são resumos mágicos. Conhecendo o seu significado, eles podem ser utilizados por todos nós. As religiões, a magia, a propaganda, o estudo científico, o mundo ao nosso derredor é absolutamente simbólico. E o mundo é construído assim, através de símbolos, porque os símbolos adentram o nosso inconsciente, atingindo o nosso eu desejante. E esses desejos movimentam a nossa imaginação. E imaginando, nós buscamos, através do pensamento abstrato, formas de concretizar, de materializar, de realizar aqueles desejos, ok? Então, conhecer o símbolo é ter o poder do símbolo. Então, numa tiragem de tarô, se você conhece aquele símbolo, conhece o seu significado, você toma posse daquele poder para você. E aquilo vai para o seu campo de desejos, vai para a sua imaginação e vai para o seu pensamento abstrato, procurando maneiras de concretizar aquilo no seu microcosmos, no mundo ao seu derredor, no mundo do seu domínio, no mundo mais próximo, ok? E o poder do símbolo é conhecido e utilizado desde a antiguidade, desde os primórdios da nossa história. É só observar que os idiomas eram construídos com hieróglifos. Os hieróglifos são letras que contêm um significado oculto, como, por exemplo, os egípcios e os hebreus, mas não somente eles. E este significado oculto é o real poder por trás do símbolo. Perfeito? Muito bem. Nosso estudo do tarô está em comum acordo, absolutamente associado à árvore da vida de Salomão. Perfeito? Então, a árvore da vida contém entre as sefirotes 22 caminhos, que correspondem às 22 cartas do tarô, que correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico. Deste modo, nós vamos posicionar as cartas e os hieróglifos hebraicos na árvore da vida em acordo com Salomão. E nós temos aqui embaixo um link de um vídeo descrevendo a árvore da vida, a escada de Jacó, conforme Salomão. Sendo assim, vamos começar a descrição dos arcanos maiores. Os arcanos maiores são exatamente as 22 cartas que correspondem aos 22 caminhos e aos 22 hieróglifos das letras hebraicas. Os arcanos maiores são divididos da seguinte maneira. Primeiro, o louco, que é o herói da história.
é quem vivencia a jornada do herói, da qual trata o tarô. Depois o louco vivencia a infância nas cartas do mago, do imperador, da imperatriz e do hierofante. Depois ele passa pelos dilemas da adolescência, nas cartas do carro e na carta dos enamorados. Depois ele passa pelos desafios morais da vida, a justiça, a temperança, a força e o eremita. Depois ele vivencia a roda da fortuna, as crises, perdas e ganhos. Então ele passa pelo desamparo e pelo desespero nas cartas do enforcado e da morte. Depois ele confronta a si mesmo nas cartas do diabo e da torre. Depois ele vivencia a esperança da estrela, a esperança da lua e a esperança do sol. Então ele passa pelo julgamento e recebe a carta do mundo. E aí vocês podem ver a imagem das cartas posicionadas nos caminhos da árvore da vida. Vocês podem ver as sefirotes também e as letras hebraicas correspondentes a cada caminho. E nós temos aqui embaixo também o link do vídeo que descreve o poder por trás das letras hebraicas, dos hieróglifos hebraicos. Então, assista o vídeo, memorize os poderes por trás das letras e tome posse desse poder para vocês. Eles serão muito úteis, não só nas leituras de tarô, mas no cotidiano, no dia a dia, na construção do seu microcosmos, tá bem? Então vamos começar da primeira carta, que é o louco, o herói do tarô, que vivencia a jornada do herói. Então, eis a carta, e a descrição da carta é a de um jovem com bochechinhas rosadas, cabelo castanho. Ele está descalço, ele está olhando para cima, usando vestes que não têm nenhuma costura, são como trapos, e uma coroa de folhas de parreira, tudo representando a infantilidade, o início, a infância desse personagem. O personagem está dando um passo, mas não é um passo comum. Parece um passo alegórico, coreografado, como se ele dançasse, demonstrando alegria naquela ação, né? Satisfação, como se ele tivesse alcançado a liberdade. E observem que atrás dele tem uma caverna, que é de onde ele sai. E o próximo passo dele está na direção de um abismo, mas ele de nenhuma forma parece se importar. A sua alegria é por ter saído da caverna. E essa é a imagem da infantilidade, de ter deixado uma caverna escura em direção ao mundo onde nasce um sol. O próximo passo pouco importa. Importava sair da caverna. Acima da caverna um galho seco e uma águia. A águia o observa e essa águia tem a representação do olhar de Deus sobre você, iniciando uma nova fase da sua vida, iniciando um novo projeto, se libertando de uma situação, de uma conjuntura que não lhe era favorável, que você não desejava de fato. Ao fundo, a gente vê a geomorfologia que é meio acidentada, né? Com colinas pontiagudas, com escarpas mais ou menos íngremes, e ele não é verdejante, mas nada disso importa ao louco. Importa a alegria de dar o próximo passo, contemplando as alturas, contemplando o celestial, contemplando o nascer do sol, de um novo dia, de uma nova oportunidade. Perfeito?
E qual é o poder que essa carta nos traz, que esse símbolo nos traz? Quando você polariza, quando você atrai essa carta numa tiragem de tarô, significa que você está repleto do potencial de abandonar situações que lhe são desagradáveis, desfavoráveis, que não são aquelas as quais você desejou ardentemente. Pode ser um relacionamento, pode ser um casamento, pode ser uma amizade, pode ser um emprego, pode ser o lugar onde você vive, a cidade onde você habita, qualquer coisa. Você está repleto, você acabou de receber o poder, ou você desenvolveu este poder e a carta lhe avisa de abandonar aquele lugar falso, aquele lugar impróprio, aquele lugar que não é o seu lugar num universo cósmico, ordenado, benevolente. Então, eu não produzo como eu gostaria, não faço o que eu gostaria, não sou tratado como eu gostaria, não sou respeitado e nem respeito como deveria ser. Aqui eu não tenho alegrias suficientes. Aqui a minha felicidade fica sendo solapada por uma série de intempéries. Então eu preciso sair deste lugar e ir para outro. Bom, você pode até saber para onde você quer ir, mas o que importa é o poder de sair da caverna. Se você sabe para onde vai, excelente, show de bola. Mas se você não sabe, saiba que os olhos de Deus estão sobre você e você não precisa se preocupar se o seu próximo passo parece uma queda num abismo. Não precisa. Deus te olha, Deus te guarda, Deus te guia. Deus vai te abençoar em todos os seus caminhos. E pronto. Esse é o poder da carta. Não é maravilhoso? Não é fantástico, pessoal? E qual é o mito por trás deste símbolo? A quem se refere a carta do louco? Então vamos lá. A carta do louco se refere a Dionísio, o deus grego do vinho, da alegria e do prazer. Dionísio. E a história se inicia quando o deus da guerra, que é Áries, se relaciona com a deusa do amor e relacionamento, que é Afrodite. E eles têm uma filha, uma deusa, chamada Harmonia. E Áries e Afrodite levam a criança para ser criada na cidade de Tebas. Bom, a Harmonia cresce, se torna uma adulta belíssima e magnífica em tudo quanto se propunha a fazer. O rei coroado de Tebas era Cadmo, e Cadmo se apaixona por Harmonia. E eles têm alguns filhos. Importam para nós aqui duas filhas, Semele, dessa história, e Ino, da história de Jasão e dos Argonautas. Pois bem, Semele, como a mãe, era de linhagem divina e era muito bela, e cresce também fazendo tudo o que se propunha a fazer de uma maneira excepcional. E ela atrai a atenção de um deus em especial, que era Zeus, o deus que implantou o universo cósmico aqui, onde nós estamos no universo. E Zeus se aproxima de Semele e os dois se apaixonam. E Semele engravida de Dionísio. Todavia, esse relacionamento envolvia uma questão muito séria. Zeus já era casado com a deusa Hera,
que é inclusive sua irmã e é a rainha dos deuses olimpianos. E Hera fica indignada, completamente revoltada e vingativa contra a traição de Zeus. E o que Hera faz? Ela se transforma em ama seca de Semele. E ela sabia que Zeus havia prometido a Semele fazer tudo o que Semele lhe pedisse. Então ela convence Semele a pedir a Zeus que se manifeste em toda a sua glória. Bom, Zeus não podia negar o pedido e se manifesta como um raio, e Semele é desintegrada. Antes de se transformar em pó, Zeus consegue tirar o feto do seu útero. Então, com o feto em mãos, ele chama Hermes, o mago, e pede para que Hermes coloque o feto junto à sua coxa, para que Dionísio se desenvolva preso ao músculo mais forte do corpo de Zeus. E assim o mago faz. Bom, Dionísio nasce da coxa de Zeus. Dionísio não pode ficar no Olimpo porque Hera não gosta dele. Hera planeja destruí-lo. Então Zeus leva Dionísio para a Trácia. E o jovem cresce por alguns anos até que Hera o encontra. Estava Dionísio a passear pelas planícies da Trácia quando Hera solta um titã para destruí-lo. O titã é implacável e poderosíssimo e dilacera Dionísio. Zeus consegue salvar apenas o coração do rapaz. Enfrentar um titã não era nada fácil. Os deuses se juntaram, enfrentaram o titã, prenderam o titã, repreenderam a Hera e Zeus lá com o coração de Dionísio na mão. Então, novamente, ele chama o mago Hermes. E ambos transformam o coração em uma romã. Eles extraem as sementes da romã e fazem uma poção, tipo mosco de romã. E Zeus pega aquela poção e leva para o submundo. No submundo, ele encontra seu irmão e a esposa do seu irmão. O irmão de Zeus do submundo é Hades, a esposa é Perséfone. Zeus pede a Perséfone que beba aquele líquido, aquele mosco, aquela poção, e ela bebe e engravida de Dionísio. Então Dionísio nasce de novo no submundo. Mas o submundo não é lugar para nascidos, e sim para quem morre. Quem morre vai para o submundo. Então, Dionísio estava no lugar errado. Dionísio não podia cumprir a jornada do herói no submundo. Ele não podia ter alegrias, não podia ser feliz, não podia contemplar a beleza da vida no submundo. Então Dionísio ajunta todas as suas forças, passa por uma série de prodígios dentro do submundo e sai do submundo por uma caverna. E é essa a representação da carta. Quando você a polariza, significa que você tem o poder de abandonar aquele lugar errado, aquele lugar de morte, aquele lugar de tristeza, aquele lugar de desesperança, aquele lugar de falta de ânimo, para procurar o seu lugar no todo, qualquer que seja. E qual é o meu lugar no todo? Bom, se você ainda não sabe, você pode encontrá-lo assim. O seu lugar no todo é aquele lugar que você deseja, como se desejasse o primeiro beijo por quem você está perdidamente apaixonado. Como quem deseja a esposa ou o marido na noite de núpcias. Como quem deseja sedento
um copo de água, como quem deseja a morrer de frio, uma fogueira, uma coberta que lhe aqueça. Então é aquilo que você deseja de forma mais intensa e vibrante dentro de você. E você imagina estar ali, e você imagina fazer aquilo, e você se imagina fazendo coisas naquele lugar, e você se imagina conquistando coisas a partir daquilo. E a sua mente não consegue parar de tentar conceber formas de te levar até lá. Esse é o seu lugar no todo. Perfeito? Falando de uma forma mais simples, o seu lugar no todo é aquele lugar onde você deseja ardentemente estar para fazer algo e estar com alguém. Legal? Este é o seu lugar no todo. Você merece e você pode. Basta dar o passo do louco para fora da caverna do lugar errado. E tem uma consideração que eu gostaria de fazer sobre a descrição da carta. A gente percebe que o louco tem chifres, chifres pequenos. Mas esses chifres não têm nada a ver com a concepção católico medieval de Satanás e seus demônios, que eram chifrudos, né? Na antiguidade, os chifres eram como que antenas que ligavam seus desejos, seus sentimentos e suas ideias através da escada de Jacó, ou seja, da árvore da vida, a Deus. Então você recebia as suas emanações de Deus. É uma antena de conexão direta. No louco, a antena é pequena porque ele é jovem, por isso o chifre é pequenininho. Tá legal? Então vai essa explicação a mais aí. Bom, pessoal, terminamos o vídeo. No próximo a gente continua com a infância do louco. Eu agradeço a todos por permanecerem comigo até aqui. Se fez sentido para vocês, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Luz e paz a todos.